Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor J. Macedo e hoje vamos trabalhar mais uma aula de física. Nós vamos falar de eletrização por indução. Nós, na aula passada, falamos de eletrização por atrito, eletrização por contato e hoje vamos falar de eletrização por indução, tá certo? Então, é mais uma aula de física. Muito bem. Então, você que está chegando aqui agora no canal, seja bem-vindo. Faça sua inscrição aqui no canal, deixe o seu like, deixe os comentários e ajude a gente a estar divulgando mais vídeos como esse aqui no YouTube, tá certo? Então vamos falar de eletrização por indução, tá? Encerrando esse ciclo aqui de eletrização, são três tipos, esse é o último. Falamos já de atrito, falamos de contato. Então aqui na definição que nós temos é o seguinte: o processo de eletrização por indução efetua-se quando um corpo previamente eletrizado, que é o indutor, ele é colocado próximo, sem que haja contato, a um corpo condutor inicialmente neutro, a ser induzido, e promove uma movimentação dos elétrons pela superfície do material induzido. Então, aqui nós temos que ter, para esse tipo de eletrização por indução, nós temos que ter um corpo previamente eletrizado, pode ser com carga positiva ou carga negativa, chamado de indutor esse corpo, esse que está previamente eletrizado, certo? E temos que ter outro corpo inicialmente neutro, que também seja um condutor, certo? Então, nós vamos fazer um procedimento, vou mostrar aqui duas formas de eletrizar um corpo, sem haver a necessidade do contato. Por isso que nós chamamos de indução. É o mesmo processo utilizado aí pelos para-raios, esse processo da indução. Não há contato, e a gente vai ver que há esse tipo de eletrização sem haver o contato. Tranquilos? Nós vamos analisar aqui uma imagem, uma animação. Vamos observar aqui uma animação para a gente perceber como se dá esse processo. Vocês vão estar visualizando aqui na tela uma imagem onde nós temos um bastão se aproximando de um corpo que inicialmente estava neutro, certo? Quando esse bastão está eletrizado negativamente se aproxima do corpo, vocês percebem aí na imagem que os elétrons são afastados para o lado oposto e de um lado, do lado do bastão, fica apenas os prótons. Ficam os sinais positivos, certo? O processo o primeiro princípio, né, que é atração e repulsão. No caso, o bastão está eletrizado negativamente, ele vai atrair os prótons e vai afastar os elétrons. Aí vocês percebem nessa animaçãozinha como se dá esse processo. Verifique que não há o contato, é só uma aproximação. Então, quando a gente aproxima o bastão eletrizado de um corpo, a gente vai perceber que há uma movimentação de cargas nesse corpo, na superfície do corpo, de modo que as cargas de mesmo sinal se repelem e as cargas de sinais contrários se atraem. Tranquilos? Então dá para ver aí perfeitamente nessa imagem, né? Vocês estão observando, beleza? Então vamos seguir aqui, vamos pegar aqui como exemplo dois corpos inicialmente neutros, eles estão em contato, inicialmente eles estão em contato, tá? Ambos estão neutros, certo? Aí no primeiro caso, nós vamos pegar um bastão eletrizado positivamente. Ele é chamado de indutor, esse corpo eletrizado, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Aí os corpos A e B, que estavam neutros, eles são induzidos, certo? E aí esse bastão que está carregado positivamente, ele vai atrair os elétrons do conjunto A, B, que estão em contato. Os elétrons vão ficar na superfície de A. E aqui na superfície de B, oposta, nós vamos ter ausência de elétrons. Então, vamos ter um corpo, teoricamente, carregado positivamente, corpo B, e o corpo A, teoricamente, carregado negativamente, de acordo com essa imagem que nós estamos observando. Então, nós vamos analisar ainda esse caso 1, ao deslocar esses dois corpos, separar o contato, houve uma separação, e aí o bastão agora pode ser afastado. Então, antes de fazer essa separação, o bastão precisa estar próximo para manter essa estrutura.
Então, foram separados os corpos A e B, e aí o bastão foi afastado, e aí nós temos os dois corpos eletrizados. Repara que inicialmente os dois corpos estavam neutros, certo? E aí foi feito o procedimento, tá, de aproximação de um bastão, que é o indutor, ele está carregado positivamente, e aí a dinâmica ocorreu. O fenômeno aconteceu, uma eletrização por indução, porque não houve nem atrito e nem contato, certo? Esses dois corpos estavam em contato, porém eles estavam neutros. E aí, com esse experimento, verifica-se que o corpo A, ele finalmente ficou eletrizado negativamente e o corpo B ficou eletrizado positivamente. Vamos analisar agora o caso 2. Nós vamos pegar dois corpos que estão aqui neutros, inicialmente neutros, corpo A e B. Vamos colocar em contato, tá aqui. Agora vamos aproximar um bastão eletrizado negativamente, também indutor, tá? Ele está eletrizado e os dois corpos que são os induzidos, o A e B, são induzidos. O que acontece agora? Dá para perceber, como o bastão está eletrizado negativamente, ele vai afastar os elétrons do conjunto. Então os elétrons vão passar para o corpo B, vão ficar aqui na faixa oposta agora, certo? De modo que aqui no corpo A nós vamos ficar com ausência de elétrons, ou seja, excesso de prótons. E aí já dá para ver na configuração que nós vamos ter novamente dois corpos eletrizados por indução, sem a necessidade de aproximar o corpo, sem a necessidade de haver contato nem atrito, apenas uma aproximação, e é isso que configura a eletrização por indução. Então, o caso 2, vamos encerrando. Vamos observar aqui no caso 2, observando o caso 2, ainda com o bastão próximo dos dois corpos, há uma separação dos dois, né? Elimina aqui o contato. E depois afasta o bastão, a gente vai perceber que o corpo A ele fica com ausência de elétrons, ou seja, excesso de prótons, carregado positivamente. E o corpo B fica com excesso de elétrons, portanto, eletrizado negativamente. Beleza? Então, isso aqui é um esquema bem simples de eletrização por indução. Uma eletrização que é necessário um corpo estar eletrizado, que é o indutor, certo? E os outros corpos têm que ser condutores, porém tem que estar neutro, para que haja essa dinâmica aqui da eletrização por indução. Beleza? Vamos ver aqui outras situações. Nós temos aqui o caso que ocorre a atração, né? Se a gente aproximar um corpo eletrizado de uma bolinha suspensa, essa bolinha metálica, tá? Ela é condutora também. Pode ser metálico ou não, tanto faz. Pode ser também um material mesmo neutro, né? Mas no caso aqui é uma bolinha metálica, bem pequena. E ela está suspensa por um fio. E aí nós pegamos um corpo eletrizado positivamente. Ele vai atrair essa esfera que está inicialmente neutra, certo? Ele vai atrair os elétrons dela de modo que ela vai, ela vai ser atraída, certo? Ambos aqui estão eletrizados, tá? Eu falei neutro, mas ambos estão eletrizados. Tanto a bolinha aqui está eletrizada negativamente, como essa está eletrizada positivamente, certo? Essa daqui, esse corpo aqui está eletrizado positivamente, vai atraí-la porque ela está eletrizada negativamente. E aqui nós temos o inverso. Esse corpo está eletrizado negativamente e vai atrair a bolinha porque ela está eletrizada positivamente. Aqui nós temos um eletrizado e o outro neutro. Então, nesse caso aqui, a bolinha está neutra, ó. A mesma quantidade de elétrons, a mesma de prótons, mas mesmo assim vai haver uma atração. O corpo está eletrizado positivamente, ele vai atrair um corpo neutro. Da mesma forma aqui também, o corpo eletrizado também atrai um corpo neutro. A única diferença é que o negativo atrai o positivo, certo? Os prótons ficam do mesmo lado do condutor, do corpo eletrizado, e afasta os elétrons para o outro lado. Mas como aqui está neutro, a mesma quantidade, simplesmente vai haver uma atração. Tanto nesse caso aqui, como nesse. Então ali nós temos dois corpos que estão eletrizados, carga de sinais contrários se atrai, e aqui nós temos corpos neutros, mas que da mesma forma são atraídos
por conta do indutor estar eletrizado. Beleza? Agora vamos ver o caso da repulsão. Ambos eletrizados. Eu tenho aqui um corpo, uma esfera suspensa por um fio, está eletrizada positivamente. Então, se aproximar um bastão eletrizado positivamente, carga do mesmo sinal se repelem. Então, aqui o segundo princípio eletrostático. Dá para ver que há uma repulsão aqui. Aqui, da mesma forma, também uma bolinha, uma esfera eletrizada negativamente. Se aproximar um bastão eletrizado negativamente, a gente vai perceber que há aqui uma repulsão, porque carga de mesmo sinal se repelem. Tranquilos? Mesmo não havendo contato, só uma aproximação, a gente percebe que houve aqui a repulsão. Beleza? Agora vamos ver outro caso de eletrização por indução, que são conectores ligados à Terra. Isso lá na página 22, a gente vai ver essa aulazinha rapidão. Então, os elétrons precisam de um meio material para se deslocar. Uma vez encontrado esse meio, repelem-se mutuamente até alcançar as fronteiras do material onde eles estão. Nós vamos ver isso aqui na figura. Nós temos aqui dois casos, ó. Nós temos dois corpos, né? Dois corpos condutores. Um está eletrizado positivamente. Aí houve o contato, né? Uma haste foi colocada. Aqui embaixo nós temos uma haste de cobre. E ligando ela ao corpo eletrizado. Então, como ele está eletrizado positivamente, a natureza ela tende a buscar um equilíbrio. Então, esse corpo está necessitando de elétrons. Ele está com ausência de elétrons. O que acontece? Através do fio condutor, ele vai buscar esses elétrons na Terra, vai trazê-los para o corpo para deixar ele em equilíbrio. No caso, seria uma situação neutra. Então, ele está com ausência de elétrons, esses elétrons vão ser buscados na Terra. No caso aqui, nós estamos descarregando esse corpo. Isso na nossa residência existe esse sistema, né? Os eletrodomésticos que trabalham com bastante carga, geladeiras, TVs, congeladores, eles têm aquele chamado fio terra. Aquele fio verdinho que você conecta ele com a haste na terra, é para justamente estar fazendo esse equilíbrio. Então, se o corpo acumula cargas, tanto seja acúmulo como esse aqui, como perdas, é necessário conectar a terra para ver esse equilíbrio, de modo que ele não fique eletrizado e provoque algum dano. Então, essa é a importância aqui nesse caso do aterramento, certo? Na nossa residência acontece muito isso. A gente faz esse aterramento para prevenir esses acúmulos de carga que pode se alojar na superfície de metais, de móveis, de eletrodomésticos que realizam bastante trabalho, né? Trabalho muito conectados na energia, como o caso de uma geladeira, televisão, um congelador, aqueles móveis que se utilizam muito em casa, eles podem acumular cargas e provocar aí esses danos. Então, o positivo, os elétrons vêm da Terra para gerar um equilíbrio, porque nós sabemos que quem se movimenta aqui na dinâmica da eletricidade são os elétrons. Então, os elétrons é que fazem a movimentação. Se esse corpo está carregado positivamente, é porque ele está com ausência de elétrons. Então, os elétrons vêm da Terra e fazem esse equilíbrio. Se esse corpo está eletrizado negativamente, é porque ele está com excesso de elétrons. Então, esses elétrons estão em excesso, eles vão ser jogados para a Terra. Então, os dois sistemas vocês estão vendo a setinha mostrando. Esse aqui, os elétrons estão subindo, e nesse aqui os elétrons estão descendo para a Terra. Então, a Terra, tanto ela recebe, como ela também emite esses elétrons, caso seja necessário. Vamos fazer aqui uma representação de aterramento. Está aqui a imagenzinha mostrando como é que se representa aterramento. É um condutor normal, tá? Um suportezinho aqui isolante e um fiozinho descendo com essa representaçãozinha aqui, tá mostrando que nós temos aqui um aterramento. Tranquilos? Agora vamos ver os eletroscópios. Vamos falar de eletroscópio na página 23. O que seriam esses eletroscópios? São chamados de eletroscópios os dispositivos que verificam se um corpo ou material está ou não eletrizado, sem contudo identificar o sinal da carga elétrica, porque nesse caso aqui não há um contato, né?
não precisa haver contato, novamente é uma expansão da indução, é uma eletrização só por aproximação. Por aproximação dá para perceber se o corpo está ou não eletrizado. Lógico que sem verificar o sinal, né? Então aqui veremos dois deles. Nós temos o eletroscópio de pêndulo, tá? Nós temos o pêndulo, o eletroscópio de folhas. Pode se chamar de lâminas ou folhas. Então nós vamos ver primeiro esse de pêndulo, tá? O de pêndulo aqui nós temos um suporte, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Esse suporte. Temos aqui um fio isolante e uma esfera bem leve. Essa é a configuração de um pêndulo, chamado pêndulo eletrostático. Então a utilidade dele aqui é a seguinte: nós temos aqui um objeto eletrizado. Para a gente saber se esse objeto está eletrizado, basta aproximar ele da esfera. Se essa esfera for atraída por indução, porque no caso não há contato, é só uma aproximação, aí a gente vai perceber que o corpo está eletrizado. Então aqui é para fazer um teste. A utilidade do eletroscópio é para verificar se o corpo está ou não eletrizado, sem precisar ter o contato dele com o material. Então o corpo eletrizado atrai a esfera neutra por indução. Veja que não houve contato, só uma aproximação. Beleza? Olha outro caso aqui. Esfera não se move. Nesse caso, aproximou-se um corpo da esfera, não houve movimentação. Então, isso significa que o corpo está neutro. Beleza? O normal é sempre ele atrair. Ah, mas se ele atrai, eu tenho como eu saber o sinal? Não, que nós vimos lá no modelo anterior que tanto um corpo positivo quanto negativo, ele atrai um outro corpo neutro. Sempre vai haver atração. Beleza? Agora, se você tivesse uma esfera já eletrizada e soubesse o sinal dela, aí sim você iria saber qual o sinal da carga do outro corpo. Porque se houvesse uma repulsão, os sinais lógicos seriam iguais. Se houvesse uma atração, eles teriam sinais opostos. Então, aproximando um corpo neutro da esfera não eletrizada, não há atração nem repulsão. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Muito bem, vamos aqui. Agora vamos ver os eletroscópios de lâminas ou folhas. Então, nesse outro modelo, ele consiste em um recipiente fechado. Aqui nós temos uma pequena esfera metálica também, na parte superior. Ele tem um fio condutor, desce até o centro, e aqui no centro ele possui lâminas, pode ser lâminas ou folhas, né? Metálicas. Elas ficam assim nesse formato. Nesse caso aqui elas estão abertinhas, porque na verdade está identificando o corpo eletrizado. Vamos entender a dinâmica desse eletroscópio de folhas. Aqui colocando um corpo neutro, aproximando da esfera um corpo neutro, perceber que as folhas elas não se abrem, elas mantêm-se da mesma forma como estavam. Agora, se aproximarmos um corpo eletrizado, as folhinhas vão se abrir. Certo? Por que elas se abrem? Então vejam só, quando você aproxima um corpo eletrizado aqui, digamos que esse corpo seja positivo. Vou colocar um exemplo. Se ele for positivo, ele vai atrair a esfera, certo? Ele vai atrair aqui os elétrons. E os prótons, eles vão descer, eles vão ficar nessa parte da folha. Vai ficar com ausência de elétron aqui, ó. Os elétrons vão sair para lá, porque está sendo atraído pelo corpo positivo. Então, como elas vão ficar com com ausência de elétrons, eles vão se repelir, porque tanto que está mais como aqui também está mais, ela vai se abrir por conta da repulsão, certo? Os elétrons foram induzidos ali para a superfície da esfera, por conta do corpo estar positivo, e há essa dinâmica aqui das folhinhas se abrirem. Entenderam? Então, quando o corpo está neutro, elas não se abrem, ó, porque não aconteceu nada. Mas se ele está eletrizado, tanto positivo ou negativo, esse fenômeno vai ocorrer. Elas vão se abrirem, essas folhinhas lá de dentro do eletroscópio de lâminas ou folhas. Certo? É esse modelozinho aqui.
A função aqui do eletroscópio, como já foi falado, é apenas verificar se o corpo está eletrizado ou não. Então, se essas folhinhas se moverem, se abrirem, é porque o corpo está eletrizado. Beleza? Olha aqui um exemplo mais prático, ó, colocando o corpo eletrizado negativamente, aproximando, ele vai repelir os elétrons para a folha, ó. Os elétrons vão ser afastados lá para a folhinha, para a parte inferior lá embaixo, e aí vai ficar só os prótons, ou seja, a ausência de elétrons. Eles foram deslocados para essa região. Como aqui desse lado tem elétron, desse também tem elétron, as folhinhas vão se abrirem. Beleza? Essa nossa aula é bem tranquila mesmo, falando aqui sobre a eletrização por indução, tá certo? Então, nossa aula ela já está encerrando, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, os vídeos estão ficando um pouco longos. Eu não vou resolver os exercícios, nós temos lá o exercício dessa aula, é bem simples, basta fazer uma leitura, uma pequena leitura lá nos exercícios. É mais a questão mesmo discursiva, tá bom? São questões teóricas. Então dá para a gente compreender bem esse assunto, tá bom? Aí eu vou deixar na sala virtual o material para vocês, tá? Dessa aula, o PDF dessa aula, o vídeo. E a atividade eu vou estar colocando na próxima semana, uma atividade sobre esse assunto para vocês resolverem, tá bom? Sempre uma semana agora vai ser aula e a outra semana é atividade, tá certo? Então, pessoal, se cuidem, participe das aulas na sala virtual e no WhatsApp. Estou aí à disposição, tá? Se cuidem e tchau para vocês e até a próxima aula.